Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Pompeia Hidroméis. Hoje eu vou mostrar para vocês novamente, uma revisão daquele vídeo que foi o primeiro vídeo do canal, como fazer hidromel em casa, tá? Então eu vou mostrar para vocês novamente todo o processo. Claro que algumas coisas se atualizaram daquela época para agora, né? Eu mesmo mudei vários métodos de produção e tudo mais, afinal aquele vídeo é do final de 2012, então muita coisa já melhorou para cá. Eu vou preparar um boucher, que é até um hidromel que é bem divulgado no meu blog, no meu Facebook, que é o Mighty Mo, que é um hidromel de mel caramelizado e ele tem pimenta defumada no final. Vou mostrar o vídeo agora e prestem atenção que tem muito detalhe nesse vídeo aqui que eu mostro pra vocês, que é muito importante na produção de um hidromel em casa. Como eu falei pra vocês, o que eu tô preparando aqui é um boucher, tá? Então eu coloquei uma panela bem grande no meu fogão, certo? E tô aqui fervendo meu mel para dar o ponto de caramelo que eu quero no meu hidromel, tá? E como é que eu vou controlando esse ponto? Esse ponto eu posso ir controlando pegando uma superfície branca, olha só. E eu vou colocando de tempo em tempo, eu tiro lá uma gotinha do meu mel, um pouco mais que uma gotinha no meu caso, e vou colocando aqui, tá? Além de colocando aqui, a hora que esfriar um pouco, você tira um pouquinho e vai provando. Tá bem legal. Até dar o ponto caramelado que você quer, tá? Vocês estão vendo que eu estou usando uma panela bem grande, né? E ela tá longe de estar cheia. Por quê? Porque o mel, para caramelizar, ele ferve aí a mais de 120 graus. Então ele forma essa espumeira e ele sobe muito. Na real, tem mel mais ou menos até aqui. A espuma tá aqui em cima, ó. Então ele já dobrou o volume. E sempre que você for mexer o mel, tá pessoal, que tá aqui, usa uma colher bem grande para deixar a sua mão o mais distante possível. Porque como eu disse, aqui tá 120 graus, tá borbulhando. Pulou uma bolha e caiu na sua mão, você tira aquele pedacinho de mel junto com pele, tá bom? Quando chegar no grau de caramelização certo, que é aquele que nós vamos, colocando aqui e testando, olha como ele já mudou de cor, tá? Acertei o ponto de caramelização correto. Então eu vou pegar um pouco da minha água, ó, eu já tenho um balde aqui bonitinho com água filtrada. Eu vou pegar um pouco da minha água e vou jogar aqui já enquanto quente para ajudar a diluir, tá? Então eu vou colocando um pouco de água aqui dentro. Agora que eu atingi o meu ponto de caramelado aqui, eu já joguei um pouco de água, ó. Porque se eu jogo água, olha só como ele já tá super líquido aqui, tá vendo? Certo? Já tá super bacaninha. Essa espuma que fica em cima, tem gente que gosta de tirar. Dizem que isso aqui é cadeia de proteína, tá? Que o mel ele libera. Você pode tirar se você quiser com uma escumadeira. Eu particularmente não tenho mais tirado. Não sinto diferença nenhuma na fermentação do hidromel também, tá? Então eu desliguei o fogo e coloquei uns 5 litros de água aqui. Olha como ele já ficou totalmente liquefeito, tá vendo? Muito melhor do que eu jogar dentro do fermentador para depois começar a fazer a brincadeira, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mel aqui e eu vou colocar ele dentro do meu fermentador que já tá cheio de água filtrada, tá? Então a água pro hidromel sempre tem que estar nesse nível aqui. Posso ferver a água? Pode, mas não é tão eficiente. Tem um processo um pouco mais complexo para você ferver a sua água, tá? E agora, essa mistura aqui. Quanto de mel eu vou colocar dentro daquele fermentador? Isso vai depender da sua receita, meu caro. Vai depender por quê? Vai depender de quanto de álcool eu vou querer. Se eu quero que o meu hidromel fique seco, se eu quero que o meu hidromel fique meio seco ou se eu quero que ele fique doce. Se eu quero que o meu hidromel fique seco, eu vou colocar ali a quantidade de álcool, o mel, para dar a quantidade de álcool que eu quero. Vou usar uma levedura que será capaz de consumir todo esse açúcar que eu coloquei ali, provindo do mel, e vai transformar todo esse açúcar em álcool, tá? Se eu quero deixar ele meio seco, eu vou calibrar para ter a quantidade de álcool que eu quero, baseado na quantidade de açúcar que eu adicionei. E em cima disso, eu vou colocar um pouco a mais de açúcar, que é o que vai sobrar quando a fermentação terminar. E como é que eu controlo quando a fermentação termina?
por exemplo, se eu coloquei açúcar suficiente para dar 15% de álcool, mas eu usei uma levedura que morre com 13%, então o equivalente a 2% de álcool não vai ser transformado, e se ele não for transformado, então aquele açúcar vai permanecer ali, você vai ter um hidromel naturalmente adocicado. Aí vai de você como controlar isso, como criar essa brincadeira toda, certo, pessoal? Então eu vou colocar ali para vocês o mel no meu fermentador e vou mostrar para vocês como fazer a medição, tá? Para saber quanto de açúcar tem ali. Bom, galera, então depois, ó, acabei de jogar o mel aqui na minha água. Você vê que uma coisa também é importante você notar quando você está caramelizando o mel, é que você precisa ajustar também a cor que o seu caramelo ali vai ficar, porque essa cor, mesmo diluída numa quantidade maior de água, ela influencia muito, tá? Então a cor do seu hidromel também vai ser dada pela cor do caramelo que você montou ali. Uma dica é, nunca coloca todo o mel para caramelizar de uma vez. Coloca primeiro uma parte, deixa ele queimar por um tempo, adiciona mais mel cru, deixa queimar por mais um tempo, adiciona mais mel cru, e assim você segue algumas vezes. Por quê? Em vez de caramelizar todo o mel num ponto só de caramelo, só com um perfil de sabor e aroma, você tem a possibilidade de criar vários aromas e vários sabores, tendo vários degraus de caramelização do mel ali, tá? Como fazer a medição para saber quanto de açúcar eu tenho aqui nesse mosto, tá? Bom, primeiro, você jogou o seu mel aqui, você vai dar uma bela misturada, tá? Para ter certeza que tudo misturou muito bem. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro método de misturar aqui para vocês que ajuda muito quando você tem volumes maiores que nem esse daqui, tá? Mas eu vou usar o refratômetro para fazer a medição, tá? Pô, Felipe, como é que usa o refratômetro? Olha aí no canal, tem um vídeo falando só de como usar refratômetro, tá? Então, pô, tenha dó. Assim, pega ele aqui, né? E vamos dar uma olhada na quantidade de açúcar que eu tenho. Só relembrando, para ainda assim ajudar vocês, joga uma gotinha do mosto aqui e olha contra a luz. Você vai enxergar numa escala o ponto exato, tá? Então eu tenho aqui exatamente 1080. Então se eu tenho 1080, eu vou precisar de mais um pouquinho de mel, porque eu quero ter 1092, então eu preciso adicionar mais mel aqui nessa brincadeira. Se eu já enchi demais o meu fermentador, como é que eu faço para colocar mais mel? Cara, vai ter que vazar um pouco disso daqui para abrir espaço para colocar mais mel, ok? É isso daí, pessoal. Então, o que eu fiz? Eu peguei lá na minha panela, coloquei mais um pouquinho de mel, junto com o resto da água que sobrou lá, aqueci só o suficiente para dissolver. Evite sempre aquecer o mel acima de 60 graus para que você não perca muito dos aromas e sabores do seu mel, tá? E aí eu coloquei mais um pouco de mel aqui e fui regulando um pouquinho de mel, tira um pouquinho de mosto ou põe um pouquinho de água até chegar na medida que eu queria, tá? Na verdade eu deixei meu mosto aqui com 1092, certo? E eu vou colocar uma levedura que ele vai comer praticamente tudo isso daqui. Ele só não vai comer tudo porque quando você carameliza o mel, ele cria algumas cadeias de açúcares umas cadeias maiores de açúcar, e essas cadeias maiores as leveduras elas não consomem. Então normalmente esse hidromel aqui termina com 1007, 1006 de densidade final. Então ele começou com 1092 e vai terminar com cerca de 1007, 1006, 1008 por aí. O que vai me dar cerca de 12% de álcool, mais ou menos, tá? Eu preciso ver lá certinho o cálculo para poder dizer para vocês, ok? Então é isso daqui. O que nós fizemos até agora? Preparamos nosso mel, tá? Decidimos a receita, decidi que eu queria ela seca, porém não totalmente porque eu estou usando mel caramelizado, é estilo boucher, porque eu caramelizei o mel. Eu usei pouquíssimo equipamento até agora, uma panela para colocar no fogo, utilizei uma colher grandona e estou utilizando o meu fermentador, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui no meu fermentador é que eu tenho esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, ele é um buraco na lateral do meu fermentador e lá dentro tem uma varetinha, deixa eu mostrar que eu tenho uma outra aqui, ó, igual essa. Tá vendo? Essa varetinha está por dentro do fermentador, ok? E ela tem o buraquinho ali por fora, que é onde eu vou colocar a sonda do meu sensor de temperatura, que é ele que vai controlar a temperatura de fermentação. Vou mostrar para vocês depois,
mas também tem vídeo no canal sobre isso, que eu mostro para vocês como criar um fermentador de temperatura controlada em casa, tá? Agora nós vamos fazer a reidratação do fermento. Pessoal, quando nós falamos de hidratação de fermento, é sempre muito importante notar né, que cada saquinho desse daqui, tá? Cada sachê de levedura não faz 20 litros, ele faz até 20 litros, tá? Então, tão importante quanto fazer a hidratação correta é usar a quantia correta também de fermento. Então, o que você vai fazer é acessar alguma calculadora online, vai dizer quantos litros de mosto você tem, qual a densidade inicial dele, no caso do meu 1092, e o programinha vai mostrar para você o cálculo correto da quantidade de levedura que você tem que colocar ali, tá? Isso é muito importante para obter um resultado bacana de fermentação sem estresse, sem excesso ou falta de população que judia das suas leveduras, tá bom? Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui cerca de 60 litros de mosto. Para cerca de 60 litros ele vai me dar 10,1 pacotinhos desse daqui, tá? Então 10,1 saquinhos desse para ter a população ideal. Ah, não tenho 10, eu tenho 8. Tudo bem, é muito melhor do que você colocar os 3 que você achou que podia colocar, porque cada saquinho fazia 20 litros, tá? Então, se você ler com atenção aqui, ele diz que cada saquinho faz até 20 litros e esse até muda muito de acordo com a densidade. Para hidratar corretamente, aquece. Para cada grama de levedura você vai aquecer 10 ml de água, então no caso cada saquinho desse daqui tem 5 gramas, então você vai aquecer 50 ml, entre 38 e 41 graus. Você vai abrir o saquinho, vai colocar a levedura ali dentro e vai deixar ela quietinha por 15 minutos, tá? Dá uma leve mexida e quietinha por 15 minutos, não mexe mais. Quando der os 15 minutos, aí nós voltamos a conversar.